boa noite a todos. Sempre é uma alegria para nós, principalmente que nós chegamos em 2026. Estamos aqui, graças a Deus, né? Graças a Jesus, que a gente possa ter um bom ano, com muita saúde, com muita paz. Lembrando sempre que Jesus é a nossa bússola. Tudo depende de nós. Nós vamos focar sempre na parte espiritual, que aí nós dominamos toda a parte material. É aquilo que Jesus trouxe para nós e que a doutrina espírita traz com muita clareza a explicação. E é a história da nossa vida que está no Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando. Esse livro é um livro importantíssimo. Eu considero esse livro o livro mais interessante. Ele é o eixo da doutrina espírita. É perguntas e respostas falando de nós, porque nós somos espíritos temporariamente num corpo físico. Então nós vamos começar a nossa reunião. Muito obrigado pela presença, lembrando sempre que todos nós somos instrumentos de Deus. Nós podemos ajudar aqueles que nós conhecemos e que nesse momento estão precisando de ajuda. O nosso pensamento é força. Se nós estamos aqui é porque nós queremos alguma coisa melhor, tanto para nós quanto para os nossos irmãos. Nós somos todos irmãos, independente de rótulo religioso. Então, muito obrigado e vamos começar. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Assunto de hoje: perturbação espírita. Allan Kardec nos apresenta o conceito da perturbação espírita, o estado transitório que a alma pode vivenciar após o desencarne. Esse período de adaptação varia conforme o grau de adiantamento moral e espiritual de cada espírito, revelando que a morte não é um rompimento brusco da consciência, mas um processo gradual de despertar para a vida espiritual. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? Consciência imediata não é bem o termo. Ela passa algum tempo em estado de perturbação. Todos os espíritos experimentam, no mesmo grau e durante o mesmo tempo, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Não, isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado reconhece-se quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Olha que coisa linda para nós, que explicação para nós. Então nós somos realmente diferentes em situação espiritual. E aqui ele está falando para nós que a consciência imediata não é bem o termo. Porque realmente, por que nós temos a reunião mediúnica no centro espírita? Por que há a comunicação dos espíritos? Porque realmente muitos acham que ainda estão no corpo. Hoje, na nossa época, mudou muito, porque antigamente, e eu estou falando de antigamente, não há muito tempo, tinha muitos lugares assombrados, lugares em que os espíritos eles achavam que eram dono daqueles lugares. Mas com a evolução do plano espiritual e dos espíritos que reencarnaram na Terra, hoje nós temos muitas orientações. Hoje ninguém pode citar que desconhece o plano espiritual, porque todas as doutrinas elas pregam de uma certa forma a vida depois dessa vida nossa aqui no corpo físico. E nós temos na reunião mediúnica espíritos que ainda acham. Por exemplo, nós temos muito atendimento de obsessão de espíritos. Por exemplo, uma mulher viúva, às vezes o espírito ele desencarnou, mas ele não aceita. Ele ainda acha que é dono dela. Mas nós vamos ver isso no livro Nosso Lar. Nós vamos ver o André Luiz, que ele passou alguns anos no umbral, sofrendo todas as consequências. Ele achava que a vida terminava. E aí todos sabem que André Luiz foi Carlos Chagas. Ele teve uma importância grande, inclusive na Terra. Mas a vida, muitas vezes, aqui na Terra, ela não nos dá a informação precisa, o que nós vamos encontrar do outro lado. Eu sempre comento aqui do livro, E a Vida Continua, quando um era espírita e a mulher ela era católica. E aí os dois são internados no mesmo hospital com a mesma enfermidade, e ele estava muito preocupado, e ela também, porque era um caso gravíssimo. E aí ela pergunta para ele, você está preocupado em não achar nada do outro lado e não encontrar nada do outro lado? Eu falo, não, pelo contrário, eu estou preocupado em encontrar, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Isso está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Então nós não podemos fugir da nossa consciência. E a consciência o que é?
É o espírito. E o que acontece do outro lado? Nós vamos estar na nossa realidade. Não tem como a gente fugir da realidade. Aqui nós temos uma limitação através dos nossos órgãos de percepção. Mas do outro lado, uma vez que nós desencarnamos, nós estamos transparentes. Nós pensamos, nós já nos mostramos. É diferente, aqui a gente fala muita coisa pensando outra. Aqui nós podemos ser enganados. Às vezes a pessoa está pensando uma coisa, mas mente, fala outra e a gente acredita. Do outro lado não tem isso daí não. Uma vez que a gente falou, que a gente pensou, já transmitiu. Olha como que é difícil, né? E aqui, depende da elevação de cada um. Aquele que está purificado, olha só. A pessoa purificada, a pessoa que pratica o bem, ele não tem medo da morte. Chico Xavier, ele saía do corpo e voltava. Madre Teresa, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, entendeu? Eles têm uma facilidade em desdobramento de sair do corpo. Sair do corpo lúcidos. Isso em estado de vigília, não é dormindo, porque todos nós saímos do corpo, parcialmente quando nós dormimos. Esses espíritos superiores não. Eles saem e voltam a hora que eles querem. Por isso que Jesus falava, eu tomo a minha vida e dou a minha vida. Olha, por quê? A superioridade do espírito, a matéria é muito fraca para poder prender o espírito. Ele está ali sutilmente. Chico Xavier dizia que ele estava escondido naquele corpo, porque a aparência dele, Chico Xavier não era um homem bonito. Então era um espírito muito superior naquele corpo ali. Ele falou isso para o Divaldo Pereira Franco, eu estou escondido de volta. Olha só para vocês verem. Mas olha a oportunidade que nós estamos tendo de estar reencarnado e da gente ter essas informações através da doutrina espírita. Olha que coisa linda para nós, é Jesus na nossa vida. E olha como que os espíritos superiores são inteligentes. Muitas vezes eu tenho um pouco de evidência. Às vezes a gente tem mais mulher do que homem na mesa, a mulher ela é mais sensível. O que acontece? O espírito, ele desencarnou masculino. Os superiores trazem ele para ele incorporar num corpo feminino. E muitas vezes ele fala, esse corpo não é meu. Ali é um momento culminante de poder desligar ele daquela situação que ele está vivendo. Porque é tudo mental. Por exemplo, todo sistema depressivo, todo problema depressivo que nós temos é mental. É através do sistema nervoso central que os espíritos atuam. Nos nossos neurônios, eles dilatam muitas vezes. É uma coisa interessante. Por exemplo, o médium que ele não desenvolve, que ele não procura se disciplinar, aonde tem um ponto interceptivo no cérebro dele, o espírito completa aquilo ali e passa a dominá-lo. E aí ele passa a ter um condicionamento. O espírito condiciona ele. Ele vai agir de acordo com aquilo que o espírito quer. Então aí é a obsessão, que muitas vezes se torna possessão. O caso de possessão é um caso muito difícil de ser resolvido, porque eles passam a viver numa simbiose. É uma planta dominando a outra. É um espírito dominando o outro através do pensamento. Então, quando a gente vê muitas vezes a pessoa conversando sozinha, tudo, é o espírito. Mas se ele é médium, porque todo problema psiquiátrico tem interferência espiritual. Toda. A gente tem médico aqui, felizmente ele também é espírita e sabe disso daí. O que acontece? O espírito obsessor, ele vai aumentar. Espírito nenhum cria nada em nós. Não vai criar uma dor, não vai criar nada. Mas ele vai usar aquilo que a gente tem predisposição. Se eu tenho predisposição para beber, ele vai atuar ali naquele setor. Ele vai minar ali. E qualquer organização física minha que é um pouco mais frágil, o espírito ele vai chegar naquele ponto ali. E aí a gente colabora com ele em troca de energia. Esse assunto é fascinante, mas nós vamos continuar. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Olha só, quando eu digo que religião é rótulo, existe mau espírita, existe bom espírita. Imperfeito todos nós somos. Então está aqui, ó. A prática do bem e a pureza da consciência são o que exerce maior influência. Então, quando a gente desencarnar, é lógico, nós já estudamos livros espíritas, nós já sabemos. Até tem um livro do Richard Simonetti que chama Quem Tem Medo da Morte. É bem legal esse livro. Então, o que acontece? Do outro lado, nós vamos saber que nós desencarnamos. Mas aí vem a consciência. As nossas obras
aquilo que nós fizemos de bom e de ruim, e para o espírita é muito pior ainda, porque ele tem conhecimento. Quando nós agimos com conhecimento de causa, a responsabilidade é muito maior. Eu lembro muito de um mestre meu, esse homem mudou a minha vida. Eu já era espírita, mas esse homem, ele foi aquele que me direcionou realmente. Foi um mestre para mim. Um dia, nós estávamos em 3 e um amigo nosso falou para ele: seu Benedito, eu tenho dó daquele rapaz ali, ó. Ele não conhece o espiritismo. Ele está bebendo. Aí o seu Benedito falou para ele, né? Você tem que ter dó de você. Porque ele não conhece, mas você conhece. Nós estamos tomando cerveja também. Entendeu? Olha só. Então aquilo que Jesus fala, que a gente vê um cisco no olho do irmão e a gente não vê uma trave no nosso olho. Eu lembro muito de uma história de um artista famoso e que ele teve uma ligação durante um tempo grande com a religião oriental, indiana. Então, era voltado para o espiritualismo de uma maneira muito forte. Só que ele sofreu uma invasão na casa dele, ele tomou uma facada. E o maior medo dele era morrer sem poder se preparar para a morte. E aí ele sobreviveu, tal, foi de boa, mas aí ele ganhou um câncer e aí ele teve a oportunidade de se preparar para a morte. Olha que coisa maluca. Uma oportunidade. Muitas vezes uma doença é para isso. Comentário de Kardec, resumo. No momento da morte, a alma passa por um estado de perturbação e confusão, semelhante ao despertar após sono profundo, recuperando gradualmente a lucidez e a memória à medida que se liberta da matéria. A duração dessa perturbação varia conforme o grau de preparo espiritual, o caráter do indivíduo e o tipo de morte, sendo mais intensa e prolongada nos casos de morte violenta ou inesperada, quando o espírito muitas vezes não percebe que morreu. Para o homem de bem, esse período é calmo. Já para os que não têm a consciência tranquila, é marcado por angústia e ansiedade. Dá só uma paradinha, Edu. Olha aqui. A duração dessa perturbação varia conforme o grau de preparo espiritual, o caráter do indivíduo e o tipo de morte, sendo mais intensa e prolongada nos casos de morte violenta ou inesperada. Então, realmente, quando a morte ela é muito brusca, muitas vezes, por que acontece isso daí? Porque a gente tem muito fluido vital no corpo ainda. Os fluidos eles estão ainda muito fortes na organização física e o desprendimento ele é mais difícil de acontecer. E muitas vezes a pessoa nunca espera, é sempre inesperado. Porque quando é num acidente, principalmente se esse acidente não foi provocado pela pessoa. Algum outro provocou esse acidente. Mas se algum outro provocou esse acidente, estava na programação dele desencarnar ali. Quando nós abusamos da vida, nós viemos com uma certa época para desencarnar. Então, todas as provas que nós vamos passar, elas já estão mais ou menos programadas. Nós podemos mudar de acordo com o nosso comportamento, nós podemos aumentar a nossa vida física ou diminuir a nossa vida física aqui na Terra. Então, eu assisti um filme muito interessante, que um avião cai com 5 pessoas. E depois de desencarnado, cada um teve ali uma situação. Teve 2 que ficou junto com o avião, achava que ainda estava vivo ali. Então, olha para você ver, tudo depende realmente da preparação, mas é a consciência tranquila. O homem só é livre quando ele olhar para trás e não tiver nenhuma mácula. Aí ele é livre. Isso é difícil para nós, porque nós estamos em evolução ainda. Mecanismos da mediunidade, André Luiz, por Chico Xavier, capítulo 24, obsessão, item perturbações morais. Torturada por suas próprias ondas desorientadas a reagirem incessantes sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes, e porque o veículo de células extrafísicas que a serve depois da morte é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que as senhoreiam, consolidando-se, desse modo, as inibições que em futura existência dominar-lhe-ão temporariamente a personalidade sob a forma de fatores mórbidos condicionados às disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado.
Nós fizemos questão de colocar isso daqui, esse livro Mecanismo da Mediunidade. Olha, as obras do André Luiz são fantásticas, mas o livro Evolução em Dois Mundos e Mecanismo da Mediunidade é para a gente parar, analisar e estudar. Não é só ler, tem que estudar. Então nós estamos vendo aqui, ó, as células extrafísicas. O corpo espiritual é que modela o corpo físico. Então, por exemplo, a gente já, quem estuda o espiritismo sabe disso. Se a gente abusou de algum órgão nosso, de algum membro, nós vamos reencarnar com essa deficiência. Nós vamos ver isso no livro do André Luiz, que o espírito vai examinar o corpo que ele vai usar na Terra. Lá tem um modelo do corpo. Tem uma mulher que também vai ver o modelo do corpo dela. Ela pede para engrossar a cintura dela, porque estava muito sensual o corpo que ela ia usar, e ela já tinha se comprometido na sensualidade numa outra encarnação. Então ela pede que se engrosse a cintura dela, para ela não ficar muito chamativa. E o homem pede para que venha com defeito na perna. Olha só. Olha como Deus é bom, olha como que Jesus é bom. Só o Espiritismo para nos consolar e para mostrar para nós que não existe nada por acaso. Tudo tem uma razão de ser na nossa vida. Ao compreender a perturbação espírita, percebemos que a serenidade após a morte está diretamente ligada à forma como vivemos na Terra. A consciência tranquila, o bem praticado e o desapego aos interesses materiais favorecem um despertar mais lúcido e pacífico, confirmando o ensinamento espírita de que a verdadeira preparação para a vida espiritual começa ainda na experiência corporal. Olha só, e nós vimos ali no livro Mecanismo da Mediunidade que toda essa situação mórbida, ela vem para o corpo físico numa outra encarnação, se a gente não corrigiu. Então ela vem realmente numa outra encarnação. E olha só, por isso que Jesus é realmente aquele que trouxe para nós tudo que nós podemos vivenciar. Se a gente sai fora daquilo que Jesus trouxe, que Ele nos ensinou, não tem como a gente fazer nada. E eu lembro aqui também quando Sócrates, ele era inocente, ele foi preso, e aí aqueles discípulos dele subornaram o guarda para poder libertá-lo. Chegaram nele e falaram: mestre, nós estamos com a chave, nós subornamos o guarda, o senhor é inocente, nós vamos libertá-lo. Ele falou: que bom que eu sou inocente, duro se eu fosse culpado, eu não vou sair. Sócrates não está preso, o corpo de Sócrates está preso. Sócrates está livre. Olha só, mas para isso daí, a gente tem que ter muita evolução, né? Porque é muito difícil. Mas é a nossa vida. Então, independente dos problemas que a gente tenha materiais, se a gente está bem intimamente, se a gente tem paz, nada paga a nossa paz. Por isso Jesus sempre falava: minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Não vos dou a paz do mundo, mas vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Cada um faz o seu pedido mental, nós vamos receber com certeza. Que Deus nos abençoe. Assunto da próxima semana: da reencarnação. Então, gente, só agradecer. Olha que bom. Como nós vimos no assunto de hoje, a desencarnação, ela é idêntica à nossa reencarnação. Quando a gente leva alguma coisa para o plano espiritual, a perturbação continua. E essa perturbação pode voltar quando nós reencarnarmos novamente. Por isso que a doutrina espírita prega a reforma íntima. Sempre nós frisamos essa situação, que nós precisamos ser melhores. E no mais, agradecer a todos, que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine. E muito obrigado pela presença. Está encerrada a nossa reunião. Que Deus nos abençoe. Recomendações de leitura: livros citados nesta palestra. E a Vida Continua. André Luiz, Chico Xavier. Evolução em Dois Mundos. André Luiz, Chico Xavier. Mecanismos da Mediunidade. André Luiz, Chico Xavier. Missionários da Luz. André Luiz, Chico Xavier. Nosso Lar. André Luiz, Chico Xavier. O Livro dos Espíritos. Allan Kardec. Quem tem medo da morte? Richard Simonetti. A existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando desvio insidioso. Emanuel em Vinha de Luz, de Chico Xavier.